Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Continuaremos a partir do capítulo 32, intitulado Recapitulação. Nos narra André Luiz. De volta ao hospital, o enfermeiro não encontrou pessoalmente o chefe, que se ausentara, constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos de velha auxiliar a papeleta de instruções. O rapaz leu a ficha atenciosamente. Um menino perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado de croupe, exigia socorro imediato. De posse do endereço e munindo-se do material imprescindível ao tratamento, Silva rodou num ônibus para a casa de Amaro. Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Identificado pelo ferroviário, que lhe exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamudeava alguns monossílabos, desapontado, espantadiço. Revelava-se-lhe a decepção na extrema palidez do rosto. Então refletia acabrunhado. Era aquela casa que lhe cabia atender. Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhe a existência. Recapitulando o último estudo, estamos acompanhando a visita desse enfermeiro que, como já vimos na história, traz uma mágoa muito grande em relação a Amaro e Zulmira, porque Zulmira foi sua noiva e agora estava com Amaro. Nós sabemos da história anterior deles e que, conhecendo Antonina, ele decidiu estudar o Evangelho e falaram do perdão, esse perdão tão difícil que é para ele em relação a Amaro, que para ele é um inimigo mortal. No entanto, agora ele tinha a oportunidade de atender o Júlio, a criança que está precisando de auxílio, e a espiritualidade vai usar essa oportunidade para promover o perdão entre esses personagens. Porque ele competia revê-la, porque salvar-lhe o filho, se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa. Vejam o tamanho do ódio dele em relação a Amaro e Zulmira, não é? Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina e os filhinhos, no culto do Evangelho, tomavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não podem odiar. Essa frase é muito importante e serve para todos nós quando estamos sem a sintonia que devemos manter, quando deixamos que o ódio ou qualquer outro sentimento menos digno nos envolva, estamos deixando de curar, porque a energia da cura não convive jamais com outras energias contrárias que a anulam, como o ódio. O enfermeiro diligente será, sem dúvida, o irmão de todos. Ele se recordava então das lições de Antonina quando fazia o Evangelho, ele que estava apaixonado pela figura dela, e agora trazia a reflexão importante do estudo do Evangelho que havia feito um dia antes. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Aliás, não havia passado nenhum dia sequer, não é? Ele tinha acabado de deixar o Evangelho e foi atender o caso do Júlio. Então, as lições ainda estavam bem frescas em sua mente. Falando do perdão, falando da necessidade de refletir sobre a vida futura, tudo isso serviria de aprendizado para que ele finalmente conseguisse perdoar. Notando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amaro solicitou em voz súplice: entre, Mário.
conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. E indicando o quarto próximo, acrescentou: Zulmira está lá dentro com o nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o Krupp foi positivado. Recapitulando ainda, temos a doença que envolve Júlio, que recebeu o mesmo nome da última encarnação e agora traz a problemática na área da garganta. Já foi confirmado o diagnóstico e Mário está lá para auxiliar como enfermeiro, a mando do médico responsável. O enfermeiro, impassível, obedeceu maquinalmente. Varou a câmara, perturbado, lívido. Quando viu a mulher que amara apaixonadamente trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. Não deve ser fácil realmente, não é? Porque ele foi apaixonado por Zulmira, Zulmira separou-se dele e se envolveu com Amaro, e agora tinha um filhinho, recebendo aí, das mãos da sua antiga perseguidora do plano espiritual, a oportunidade novamente de amar Júlio. Não deve ser fácil para o Mário. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enceguecia-o. Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção. Pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la de longa data. Ele próprio se surpreendia, sobressaltado. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? Nós sabemos pelo Espiritismo que isso acontece pelas desavenças do passado. O espírito que anima a criança é um espírito antigo e por isso tem a sua história e muitas vezes seus inimigos. Mas, acreditando justificar a terrível disposição de espírito com a circunstância de achar-se ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se. Então vejam que ele explicou o ódio para si mesmo como sendo fruto de um ódio nascido pelo filho de alguém que ele amava, que ele amou no passado. Então, como o Júlio era o filho do novo companheiro de Zulmira, ele atribuiu a esse fato, o seu ódio à criança. Mas, na verdade, o ódio é anterior. Não é porque ele era filho de Zulmira com Amaro, somente. Havia uma vinculação anterior de vidas passadas, como a gente já estudou o caso desses personagens. A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do Petis acalentou-lhe o duro propósito de desforço. A felicidade daquele templo doméstico dependia naquela hora de sua atuação, e se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer, a pergunta criminosa traspassou-lhe o pensamento como um estilete de treva. Vejam como algumas ideias trevosas muitas vezes passam por nossas cabeças, por nossas mentes, e se nós a alimentarmos, poderemos cometer atos terríveis. Passou pela cabeça de Mário deixar a criança morrer ou até mesmo contribuir para sua morte, a fim de que Amaro e Zulmira fossem infelizes com aquela perda. Contudo, a lembrança do culto de oração no lar de Antonina voltava-lhe à cabeça. Vejam como é importante o estudo, como é importante o Evangelho. Nos momentos de desafio, nós vamos nos lembrar das lições aprendidas no Evangelho no lar. Por isso a importância de sempre buscar, por meio da oração, por meio do estudo, por meio do Evangelho em casa, as lições necessárias para não cairmos em tentações ou para resistirmos ao mal. Apesar da vontade de Mário de fazer o mal a uma criança, ele se recordava do Evangelho. As consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela, Antonina, regressavam-lhe aos ouvidos. Vale sempre mais o acordo pacífico.
Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. São frases soltas, mas que são muito importantes, que nós encontramos no Espiritismo e em outras religiões também. Toda religião que trata da moralidade, que busca um ser humano melhor, vai trazer essas frases soltas tão importantes para a gente gravar e recordar. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com o endurecimento espiritual. Essa é importante, hein? Não podemos nos tornar endurecidos espiritualmente, corações gelados e frios. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. E aí está a explicação para muitas discórdias nessa encarnação, quando não conseguimos identificar o porquê odiamos alguém ou trazemos uma aversão a alguém. Isso está na explicação de outras encarnações. Somos hoje ofendidos, mas fomos ofensores, e por isso precisamos refletir sobre essa possibilidade para não nos revoltarmos contra Deus nem contra as circunstâncias da vida, por nos considerarmos injustiçados. Na verdade, se estamos sofrendo hoje, é porque fizemos sofrer no passado. O perdão é vitória da luz. Os retalhos da palestra edificante afiguravam-se-lhe rédeas intangíveis a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. De novo ressalto, olha a importância do estudo, da prece. São essas frases soltas, esses enxertos valiosos, que nos momentos de desafio surgirão em nossas mentes, impedindo o erro. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe na consciência em breve minuto. Também quero destacar que não só é importante a prece, o Evangelho, mas vejam como a espiritualidade coordena e organiza esses encontros, sabendo que Mário teria um grande desafio, proporcionou o encontro com Antonina, inspirou ela para que falasse do Evangelho e o convidasse a fazer o Evangelho com ela. Vejam como a espiritualidade providencia tudo o que a gente necessita para resistir ao mal. Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada, que o reconheceu de pronto, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação, cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário, implorou a pobre senhora agoniada, compadeça-se de nós, ajude-nos. Esperei, meu filhinho, suportando os maiores sacrifícios. Será crível, deva agora vê-lo morrer? Então, Mário está recebendo ali um pedido direto de uma mãe, apesar de ter sido noiva dele e ter abandonado ele. Ela fazia um pedido, uma súplica, como mãe. Lágrimas copiosas seguiam-lhe os soluços que lhe emudeceram a garganta. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação, mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia-lhe o espírito. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Zulmira rira-se dele, anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? Olha como a revolta, o ódio, deixa o coração gelado, o coração frio, não é? Uma súplica de uma mãe não tocou o coração de Mário. Ele ficou indiferente, se recordando de quando ela o abandonou. E certamente riu dessa situação. Agora era ele quem tinha vontade de rir dela enquanto sofria. De semblante rude, recomendou fosse a criança restituída ao leito, e logo após tateou-lhe a sensibilidade. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite, e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. Notem a descrição de André Luiz, trazendo todo um conflito íntimo da pessoa, não é? Ele se recorda das lições evangélicas, ao mesmo tempo que tem ideias malignas,
Então é todo um conflito que todos nós passamos antes de cairmos em tentação ou resistirmos a essas tentações. É nessa guerra espiritual que nós precisamos estar fortalecidos para não escolher o mal nem o desequilíbrio. A ministração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo. Ele pensou, portanto, em dar uma dosagem errada para acelerar ou causar a morte do menino. Júlio encontrava-se à beira da sepultura, apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delonga. Ou seja, ele estava pensando em acelerar, proporcionar a morte, numa espécie de eutanásia. Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando o perdão. Se viesse àquela casa na véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado o Petis sem piedade. Recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. De novo ressalto a providência divina, organizando o encontro de Mário com Antonina e a participação dele no Evangelho para evitar uma tragédia. O próprio Mário diz, se ele tivesse ido àquela casa um dia antes, ele iria praticar eutanásia no menino. Mas como ele ouviu o Evangelho, pelas bocas de alguém que lhe admira, ele decidiu pensar melhor. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atenazavam-lhe a consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante, e embora assinalasse graves complicações que, certo, deveriam induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidifitérico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Então, por mais que ele se recordasse do Evangelho, ele, ainda assim, trazia uma tendência muito grande de aplicar uma medicação em desequilíbrio para provocar a eutanásia na criança. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Mais uma vez a espiritualidade agindo para evitar o mal. Mário, mesmo com as lembranças do Evangelho, está emitindo um fluido tóxico, que está sendo isolado por Clarencio, para não atingir o menino. Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva, inconscientemente, procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Percebam como a gente tem um poder, não é? Uma capacidade de gerar fluidos que fazem mal, energias que podem inclusive matar, a depender do estado de saúde do alvo que nós estivemos direcionando esses fluidos. Odila, que chamara Blandina e Mariana até nós, todas desencarnadas no plano espiritual, não é? Acompanhava a medicação ansiosamente. Abnegado amigo, dirigiu-se inquieta ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te, contudo. Olha que triste, não é? Triste para quem tem a visão do imediato. Mas Clarencio explica que Júlio terá que desencarnar. Ele revela algo que ele já sabia, não é? Mas para não deixar Odila desesperada, ele só informou agora. Júlio precisará passar pelo desencarne mais uma vez
ainda na fase da infância. Mas ele pede que Odila seja forte. A vontade divina, expressa na lei que nos rege, faz sempre o melhor. É difícil ter essa visão, principalmente quando estamos falando de entes queridos, não é? Muito difícil aceitar a morte, especialmente de uma criança, compreendendo a lei divina, mas nós sabemos que isso é a realidade. Essa é a realidade. Deus sabe o que é melhor e muitas vezes, se não todas, o que passamos é uma necessidade do espírito. Júlio precisava desencarnar mais uma vez enquanto criança. E talvez porque nossa irmã decepcionada ensaiasse nova perquirição, o devotado condutor pediu-lhe calmo: não indagues agora, saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância, carinho. Ela queria ter mais informações do porquê. Ela queria questionar por que ele precisava desencarnar criança. Clarencio, no entanto, esclarece a ela: calma, Odila, não é momento para isso. Ele precisa de assistência agora. Depois, tudo seria explicado. A interlocutora recompôs a expressão fisionômica, denunciando humildade e disciplina. O enfermeiro fitava o pequeno, qual se estivesse a hipnotizá-lo para a morte, observando-lhe as contrações faciais. Então não adiantou, o evangelho, mas pelo menos adiantou para que ele saiba que o que está fazendo é muito errado, para que depois, quando ele chegue no plano espiritual, não alegue que desconhecia o que estava fazendo. Também serve para isso, não é? As lições da espiritualidade. Por mais que não resistamos ao mal, saberemos que estamos fazendo o que não é certo. Os genitores fixavam igualmente a criança, em tremenda expectativa. Em dado instante, Júlio estremeceu, empalidecendo. Descontrolara-se-lhe o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro, aflito, e solicitou em voz menos dura: convém a presença imediata do nosso facultativo, ou seja, do médico. Receio um choque anafilático de consequências fatais. Zulmira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina, enquanto o ferroviário se despejou porta fora em busca do pediatra. Notem que Mário Silva, mesmo tendo feito o mal, desejando o mal para aquela criança, o choque de ver Júlio morrendo lhe trouxe um pouco de compaixão. Minutos longos de espera foram vividos no quarto estreito. Uma hora escoou, vagarosa e terrível. Preocupado, o médico auscultou a criança e, logo após, convidou o pai desolado a entendimento mais íntimo, anunciando: surgiu o colapso irremediável. Infelizmente, é o fim. Se o Senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus. Agora, somente a concessão divina. Então o médico já não tinha mais esperanças. Júlio iria desencarnar. Ele pede a Amaro que, se tivesse fé religiosa, que pedisse a Deus a sobrevivência da criança, porque, em termos médicos, não havia mais saída. Amaro, consternado, baixou a cabeça e nada respondeu. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, e deu-lhe instruções, recomendando-lhe, ao despedir-se, permanecesse com o pequenino por mais algumas horas. Um sedativo administrado em Zulmira compeliu-a ao repouso. Júlio, em coma, respirava dificilmente. Percebam que Mário já está com culpa, Ele está pálido, ele está assustado. Ele, de certa forma, provocou ali aquele momento difícil do Júlio. Enquanto isso, a noite avançava. A madrugada, agora lavada pelo vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amaro encaminhou-se para a janela próxima, como quem procurava consolo no seio agasalhante da noite,
e começou a chorar em silêncio. Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no imo da alma. Então Mário está sendo tocado no coração porque está vendo o sofrimento de Zulmira e Amaro. Por que lutara contra semelhante inimigo? Pensava ensimesmado. Amaro assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali cabisbaixo e vencido, no lar modesto em que era um homem de bem, devotado à retidão. De certo, já havia amargado muito. O rosto, sulcado de rugas precoces, que lhe detinham o pranto, falava da cruz de experiências difíceis que lhe pesava nos ombros. Mário, portanto, está percebendo o quanto Amaro sofreu, mesmo que ele tenha sido novo companheiro de sua noiva, a sua ex-noiva. Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte. Eu me recordo nesse momento o diálogo que os dois tiveram no plano espiritual. Mário está se recordando do diálogo que teve com Amaro, porque Amaro falou isso para ele, lá no plano espiritual, quando eles se encontraram desdobrados pelo sono do corpo físico. Me recordo de Amaro dizendo que sofreu muito com Zulmira, que ele não fez por mal, que ele aceitou Zulmira como companheira, mas ele sofreu muito, perdeu Júlio na primeira encarnação, estava agora perdendo Júlio novamente. Então, Mário está se recordando também do que Amaro havia dito, do quanto ele sofreu. Como pudera ele, Mário Silva, ser ali tão cruel? Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o Evangelho estribava-se nas melhores razões. Ele passou a reconhecer que os conselhos que estão no Evangelho para perdoar os inimigos têm fundamento. Mais valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. E ele notava triste que o remorso, como lâmina acerada, lhe retalhava o coração. O Mário já está com culpa, porque ele aplicou uma dose duvidosa para Júlio, contribuindo com a morte do menino. Ele já está com remorso. Amaro e a esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando-lhe o concurso. Eu pensei nisso aqui enquanto lia, não é? Zulmira reconheceu o ex-noivo. Amaro reconheceu que era o ex-noivo de Zulmira e, mesmo assim, não barrou o atendimento, deixou-lhe aplicar inclusive medicamento na criança. Entretanto, acolheram-no fraternalmente, de braços abertos, mesmo sabendo que ele era um ex-noivo de Zulmira, possivelmente magoado. Se o haviam ferido no outro tempo, não se achavam agora sob o guante de terrível flagelação? Ele continuava refletindo sobre o sofrimento dos dois. Rendia graças a Deus por não haver injetado substâncias tóxicas no doentinho, agora moribundo. Mas não teria acaso concorrido para abreviar-lhe a morte? Então, a gente vê aqui que Mário não chegou a aplicar a eutanásia, mas ele estava com culpa pela vontade que ele teve de fazer e pelas vibrações negativas que ele enviou, desejando a morte da criança, da mesma forma que Zulmira fez lá atrás, no início da obra, não é? Na primeira encarnação de Júlio. Experimentava o desejo de abeirar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Ele não conseguia confortar Amaro porque, no seu íntimo, havia desejado a morte da criança. Durante quase 2 horas permaneceram ali os dois, calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila,
que o enlaçava, demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em alta voz: Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tem o meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. Muito triste a oração de um pai que está perdendo seu filho, né? O contato físico do filho. A gente sabe que a morte não existe, que a morte é uma transição para um outro plano, mas é muito difícil para os pais perderem o contato dos filhos. A prece de Amaro era nesse sentido, pedindo forças a Cristo para lidar com a fraqueza de não conseguir lidar com essa perda. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu: Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Não é fácil para um pai e para uma mãe falar isso, viu? Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé, esperança, auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Muito bonita a sua prece, porque é um reconhecimento da grandeza de Deus, é um reconhecimento da vontade divina, uma resignação de aceitar os desígnios de Deus e não se revoltar, ainda que isso signifique a perda momentânea pela morte de um filho. Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Aqui duas reflexões. A primeira, como o suicídio atrasa a evolução do espírito, não é? É a segunda encarnação que nós sabemos, porque não sabemos das anteriores, que Júlio desencarna ainda criança por conta do suicídio no passado. A segunda reflexão, como o amor materno é um amor divino. Júlio era filho de Odila e, com a morte dela, passou a ser filho de Zulmira, sua madrasta. Desencarnou e foi para os braços de Odila somente depois que ela conseguiu perdoar a Zulmira, e reencarnou como filho legítimo de Zulmira. Agora desencarna novamente e volta para sua mãezinha da primeira encarnação que vimos na obra. Como a lei divina é linda, maravilhosa e se utiliza de todos que querem colaborar para fortalecer os laços de amor. Júlio foi filho de Zulmira e de Odila, revezou as duas mãezinhas e agora voltava para a sua primeira mãe na obra, que é Odila, no plano espiritual. Tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constrangir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer nos recessos dele mesmo, gritou-lhe na consciência: assassino! Assassino! Olha o remorso, olha a culpa que se soma ao passado de todos eles. E agora, Mário Silva traz novo remorso por ter desejado a morte do menino e não ter se dedicado com tanta afeição, com tanto afinco, para que o Júlio sobrevivesse. Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio da sombra fria, soluçando. Começa então o sofrimento de Mário, como começa o sofrimento de muita gente ainda na terra por conta da culpa, do remorso, de não ter cumprido com seus deveres, dever paternal, dever maternal, dever filial, dever de cidadão,
dever de familiar. Quantos não cumprem seus deveres e depois vem a culpa, o remorso por conta das tragédias que acontecem, pelo descaso, pela negligência, pela imprudência, por não cumprirmos os nossos deveres. Mário, portanto, trazia nova culpa por não ter ali tentado salvar o menino de uma forma ideal, como um profissional de enfermagem deveria fazer. Encerramos assim o estudo de hoje com todas essas reflexões, para que possamos aplicar o que aprendemos em nossas existências, se recordando desses ensinamentos no momento de maior desafio, quando formos fustigados ou desafiados pela vida, por tudo que plantamos e agora colhemos. Que possamos aprender com o estudo de hoje sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade de cumprirmos nossos deveres na nossa profissão, sem olhar a quem, ainda que seja um adversário do passado, ainda que reconheçamos nas pessoas a que estamos servindo um inimigo do passado. Cumpramos nosso dever para evitar que o remorso e a culpa fustigue a nossa alma e a nossa consciência, fazendo-nos sofrer grandemente. Agradeço assim a todos que nos acompanham e peço a Cristo Jesus, nosso Senhor, que possa continuar a nos envolver com a sua luz, com o seu amor, com a sua paz, e que com os estudos e as reflexões que realizamos diariamente, possamos aplicar em nossas vidas tudo aquilo que for necessário para nos libertarmos de nós mesmos e conseguirmos dar um passo na evolução. Graças damos a Cristo, graças damos ao Pai Eterno, nosso Criador. Graças damos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, para que nos ensine a amar como ela ama, que nos ensine a perdoar como ela perdoa e perdoou, e que nos traga cada dia o Evangelho de seu Filho, para que estejamos cada vez mais próximos da tua senda libertadora. Muito obrigado, amigo Jesus, muito obrigado, Mãe Santíssima, e que essa paz possa alcançar a todos os irmãos que estão em nossos pensamentos, a todas as pessoas a quem amamos e queremos bem, para que também recebam essa mesma luz do entendimento, da reflexão, da paz e da harmonia, a fim de que todos nós prossigamos caminhando em conjunto na direção de nosso Criador e da nossa libertação espiritual. Agradeço mais uma vez a todos e peço que a bondade divina possa adentrar o lar de todos que nos escutam, de todos que buscam o estudo, a prece e as reflexões diárias sobre a vida espiritual. Obrigado à equipe responsável pela divulgação da doutrina e que possamos continuar inspirados para falar do Evangelho e estudar a palavra de nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.